Então, meus irmãos, como foi dito, hoje é o sexto estudo da série Mistério de Deus, uma série que retrata como a obra de Deus pode ser executada no homem, né? Como Deus pode habitar no homem e executar suas obras. E no estudo de hoje, como Viviane já mencionou, mas eu reforço aqui o título. Esse título é muito interessante, vale muito a pena compreender isso. É muito importante para nós, para nossa caminhada com Deus, nossa comunhão, para essa jornada da nossa vida. E aqui diz assim o título: Satanás alcança a mente por meio da carne, e Deus alcança a carne por meio da mente. Isso é muito interessante, a gente vai estudar isso, né, até o final desse estudo. Creio em Deus que a compreensão desse tema vai ser clara para nós, né? Eu sempre costumo dizer que eu nunca vou esgotar todas as dúvidas de ninguém, nem o assunto. Afinal de contas, se trata da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é eterna e infinita, né? O entendimento em nossa mente ela é finita, a gente é limitado. Mas esse estudo de hoje também se trata da mente de Cristo. Poderia ser um outro título, né? Até pensei nesse título também. Vamos falar sobre a mente de Cristo, mas no sentido de como Deus pode formar a mente de Cristo em nós, como podemos obter a mente de Cristo. Então, primeiro verso, né? Lembrando, reforçando que todo o PowerPoint contém todo o conteúdo, tá? Versos da Bíblia, Espírito de Profecia. Esse estudo também contém textos de um sermão da Conferência Geral de 1895, de Jones. E essa conferência, que é um livro, é o volume 2, que iremos estar publicando pela graça de Deus nesses próximos meses. É um livro tremendo. E o primeiro versículo diz assim para a gente. Nessa tradução antiga, fiel, diz assim, ó: deixe que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. O mais interessante desse versículo é a primeira palavra, que é Deus orientando, né, conscientizando e aconselhando a cada um de nós. Deixe, ou seja, permita, consinta que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Para que haja em vós, se realize, é necessário o consentimento. E o consentimento tem que ser um consentimento consciente, lúcido, né? Você tem que entender o porquê e o para quê. Então você tem que entender sua realidade. Nós temos que entender a nossa realidade, a nossa necessidade, a nossa incapacidade para o que a gente vai aprender hoje. A mente de Cristo, ela é uma promessa para nós. Assim como Deus diz que haja luz, e houve luz, pois a palavra dele tem poder para criar aquilo que ele mesmo disse, a mente de Cristo, através da palavra dessa promessa, que haja em vós a mente de Cristo, ele também pode realizar isso em nós. É pela fé. É pela fé. Mas ele começa dizendo, deixe, permita. E a gente vai entender melhor sobre isso. E o estudo de hoje se concentra aqui, nesse tema, nessa promessa de que Deus quer que a mente de Cristo, que haja em nós a mente de Cristo, que se forme em nós a mente de Cristo. E ele é capaz de fazer isso. Em 1 João 5, 20, também nessa tradução antiga da King James, fiel, diz assim, olha: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu uma mente. É muito interessante isso aqui, né? João aqui está dizendo que nós temos que ter certeza disso, temos que saber de que Cristo veio e nos deu uma mente. E que mente é essa? A mente dele. A mente de Cristo. Ela nos foi dada pela graça, é aceita pela fé, recebida pela fé, pela confiança e através do consentimento. Através do consentimento. Mas a promessa é certa e ele está nos garantindo, ele nos deu uma mente. A mente dele.
Em Gálatas 4,19 diz o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o desejo de Deus, é a obra dele, é o que ele deseja que ocorra em cada um dos seus filhos. Essa é a obra principal dele. Que Cristo seja formado em vós. Que a mente de Cristo seja formada em nós. A palavra formado aqui, no grego, a palavra morfo, literalmente significa isso aqui, ó. Acredito que vocês devem estar vendo aí na tela, espero eu que estejam. Olha o que significa. Quando Paulo disse assim, até que Cristo seja formado em vós, o que ele quis dizer, a palavra que ele usou foi essa daqui, que significa até que uma mente e uma vida em completa harmonia com a mente e a vida de Cristo sejam formadas em você. Que tremendo, né? Esse é o desejo de Deus, essa é a promessa dele, e ele quer que isso ocorra, mas ele precisa que a gente entenda isso, que a gente necessita disso, que a gente permita que isso ocorra, uma mente e uma vida em completa harmonia com a mente e a vida de Cristo. Isso só pode ocorrer se for a mente do próprio Cristo. Então isso é tremendo. Em 1 Coríntios 2,16, Deus deixa bem claro para a gente, e que é certo, mas nós temos a mente de Cristo. A grande questão é entender isso. Como assim? Nós temos. Está à nossa disposição, né? É acessível a cada um de nós, é pela fé e é através do próprio Deus. E nesse estudo a gente vai entender melhor esses versos, como eles podem se realizar na vida humana. E se isso vai ser uma experiência na minha vida pessoal, é entre eu e Deus, é entre você e Deus. Mas vocês precisam entender, cada um de nós tem um direito de conhecer essas coisas. Se você vai acreditar ou aceitar ou não, é com você e Deus. Estou aqui apenas para transmitir essa informação e para lhe ajudar de alguma maneira. Então veja só. Espírito de Profecia diz o seguinte: precisamos ter a mente de Cristo. Se não quisermos cansar-nos de fazer o bem. Olha que interessante. Somente através da mente de Cristo é que o homem pode manter uma constância e uma permanência em praticar o bem. Isso é fruto e consequência da mente dele em nós, para que não desistamos e não desfalecemos. Continua o texto dizendo assim: a sua vida foi uma vida de sacrifícios em favor de outros. Essa era a mente dele. E é isso que ele quer para a gente. Que sejamos pessoas que reflitam essa mente. Temos de seguir o seu exemplo. Mas vamos entender mais sobre isso nesse estudo. Outro texto dela diz o seguinte: quando a verdade atua apenas sobre a consciência, esse texto é muito interessante, ela cria muito desassossego. Interessante, né? Acho que você já deve ter passado por isso. O mais interessante é que quando você lê essas coisas, você se identifica. Quando ela atua apenas na consciência, ou seja, quando a consciência é despertada e fica somente aí, quando você se depara com aquela verdade, mas aquela verdade ela não vai a fundo, você não permite ir além, aquilo cria desassossego, cria uma perturbação na gente. Então a verdade ela não pode ficar apenas no campo do conhecimento, apenas no campo do entendimento, da consciência. Ela continua dizendo: mas quando a verdade é convidada para adentrar o coração, o ser todo é levado em cativeiro a Jesus Cristo. Veja que isso é a verdade que causa no homem. Isso não é natural do ser humano. Isso é o poder da palavra quando ela é convidada, ou seja, quando você não só compreende e aceita, mas quando você permite que essa verdade ela realize o que ela tem que realizar na sua vida. Ela opere em você. A gente vai entender mais sobre isso. E quem tem estudado sobre justificação pela fé, o que é fé e todas essas coisas, vai compreendendo cada vez mais essa questão. Mas a verdade ela não pode só ficar no consentimento, não apenas somente no entendimento.
ela precisa ir mais a fundo. Para que todo o nosso ser seja levado em cativo, submisso a Jesus. Aqui diz assim, os próprios pensamentos são feitos cativos, ou seja, são sujeitados. Pois a mente de Cristo, olha só o que a mente de Cristo realiza, opera onde a vontade é submetida à vontade de Deus. A mente de Cristo, ela realiza isso. Esse é o poder de Deus. Essa é a obra dele. É a mente dele sujeitando a nossa, quando consentimos, quando permitimos, quando de fato nós queremos e reconhecemos que é necessário. E a mente de Cristo, ela opera para que, quando nossa vontade se submeta a de Deus, então todos os nossos pensamentos acontecerá isso aqui, ó, serão levados cativo à obediência de Cristo. E isso, muitas vezes, para a gente parece surreal. Mas a gente vai entender por quê que temos tanta dificuldade de lidar com isso, de experimentar isso na nossa vida. Mas a promessa de Deus é essa é a palavra dele. Essa é a verdade dele que ele tem para nós. Quando a mente de Cristo opera em nós, quando permitimos e queremos isso, buscamos isso de todo o coração, com sinceridade e honestidade, a cada momento, a cada tentação, ele nos ajudará para que nossos pensamentos sejam levados em obediência a Cristo. Quando nos sujeitarmos, né? Veja, Deus permite que cada ser humano, esse texto é tremendo. Todo esse texto aqui é tremendo. Deus permite que cada ser humano exerça sua individualidade. Ele não deseja que ninguém submerja sua mente na mente de outro mortal. Isso aqui é importante demais. Deus não quer que a sua mente seja submetida à mente de outro, que a sua consciência seja submetida à consciência de outro. E nem que outro faça isso com você. Nem você se deixe, se permita, aceite que alguém faça isso com você, e nem que você permita que outro tente fazer isso. Por quê? É muito simples isso, irmãos. A única mente perfeita, santa, pura e imortal é a de Cristo. É a de Deus. E uma mente igual à minha, finita, defeituosa, limitada, as consequências só vai trocar algumas coisas, é trocar 6 por meia dúzia. Mas os problemas vão continuar. Veja, olha o que o texto vai dizer agora, viu? Aqueles que desejam ser transformados em mente e caráter, presta atenção nisso, não devem olhar para os homens, mas para o exemplo divino. Isso é importante. Nós criamos muitas expectativas uns nos outros, e vocês vão ver o que ela vai dizer sobre isso aí. Isso é muito interessante. Mas se você quer que seu caráter e sua mente seja transformada, não contemple os homens. Você vai entender por quê. Deus faz o convite. Olha como Ellen White, que tradução ela usou desse texto. Foi o primeiro texto que a gente leu. Achei muito interessante essa tradução. Deixe essa mente estar em você, em vós, que também estava em Cristo Jesus. Veja que a tradução que ela usa também tem a questão da permissão. Deixe esta mente estar em vós, a mesma que estava em Cristo. Permita. Olha o que ela diz agora, no final. Por meio da conversão e da transformação a qual o homem se submete quando Deus opera, os homens devem receber a mente de Cristo. Devem receber a mente de Cristo. E continua o texto. Cada um deve se apresentar diante de Deus com uma fé individual. Isso é importante também. Uma fé individual. Ou seja, a sua fé é você e Deus e a palavra. Você não pode ser uma cópia. Você não pode copiar a fé de outro. Outro não pode lhe transmitir a fé. Por mais que você tente. Olha o que ela diz aqui. Ó, uma experiência individual. A sua experiência com Cristo é única. Por mais que haja alguma semelhança entre nós, de algumas experiências parecidas, mas não vai ser a mesma coisa. Não é a mesma mente, os mesmos sentimentos.
E só Cristo conhece todos os seus pensamentos e sentimentos. E sua experiência tem que ser única, individual com ele. Você não deve ser uma cópia, um robô que copiou outro indivíduo. Ela diz um papagaio, né? Como ela disse, que só faz repetir. Mas tem que ser a sua experiência com Deus, com Cristo individual. Olha só, continua dizendo assim, sabendo por si mesmo que Cristo é formado em seu interior. Aquilo que a gente leu no começo, né? Sabendo por si mesmo. É você que tem que ter essa experiência. Isso não é uma questão de sentimento, mas isso é uma questão de experiência com Deus. E Ele pode realizar, e Ele quer realizar. Mas você não deve estar observando a vida do outro e dizendo, eu quero ter essa experiência. E aí você não alcança aquela experiência e se frustra. E aí, às vezes você tem inveja, porque você quer que sua vida seja igual àquele outro. Deus, Ele quer uma vida que seja pautada na mente dele, pois os pensamentos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos, e do que o de qualquer ser humano. Por isso que Ele quer essa experiência com Ele. E claro que você vai compartilhar seu testemunho de vida, não só falando, mas as pessoas vão observar. E isso vai incentivar, influenciar as pessoas, mas para quê? Para que você encaminhe elas para Cristo. Para que elas tenham uma experiência individual com Ele e com a palavra dele. Aí continua dizendo assim, sabendo por si mesmo que Cristo é formado em seu interior a esperança da glória. Para nós, agora prestem bem atenção nisso aqui. Gravem esse texto na memória de vocês. Inclusive, só abrindo um parênteses, se vocês quiserem esse PowerPoint, depois vocês falam aí no chat que eu coloco lá no grupo de divulgação. E caso alguém não esteja lá, é só entrar em contato com a gente que eu passo. Aí você pega esse texto aí, copia ele, salva ele em algum canto e leia ele várias vezes. E sempre lembre-se dele. Esse é o recado de Deus para nós. Para nós, imitar o exemplo de qualquer homem, aí agora você vai entender o porquê que ele disse para a gente não ficar contemplando o homem. Você vai entender. Compare o homem com Deus. Imitar o exemplo de qualquer homem, mesmo aquele que podemos considerar quase perfeito em caráter, seria depositar nossa confiança em um ser humano defeituoso, incapaz de transmitir um J ou um tio de perfeição. Essa é a realidade. E porque temos tido tantas dificuldades de viver, de experimentar essas mensagens que temos aprendido, porque ainda estamos contemplando, criando expectativa no homem, querendo extrair alguma coisa do homem, ou ter aquela mesma experiência, quando Deus quer uma experiência única sua com Deus. E ele disse, imitar o exemplo de qualquer homem, por mais que pareça consagrado aos seus olhos, mas que você considera aquela pessoa quase perfeita em caráter, é depositar sua confiança num ser defeituoso e que não pode fazer muito por você. Mas com Cristo é diferente. A gente vai entender mais sobre isso. Mas lembre-se desse texto. Grave ele na sua memória. Infelizmente é um texto que eu nem sei se tem em português. Ele está aqui, foi traduzido do inglês. Diz assim, ainda nesse texto, isso é um artigo, né, da Signs of the Times, e esse texto é incrível. Continua ainda dizendo assim, a ética inculcada pelo Evangelho não reconhece outro padrão senão a perfeição da mente de Deus. O Evangelho não reconhece e nem aceita qualquer um outro padrão, somente o da mente de Deus. E aí o ser humano se assusta. Então, está tudo perdido. Como a gente diz aqui no Nordeste, está tudo perdido. Quem vai alcançar isso? É aí onde está o segredo e o trunfo dessa mensagem. É interessante que diz aqui que a perfeição da mente de Deus é a vontade de Deus. A mente de Deus é a vontade dele. Quando diz assim, que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, que haja em vós a mesma vontade, os mesmos pensamentos e sentimentos que houve nele. E vamos entender como. É o mais interessante essa mensagem.
Fica até o final, você vai entender. Porque muita gente vai achar que agora eu vou ter que tentar ter uma mente, um caráter igual ao de Deus. Não é bem assim. Olha só. Deus exige de suas criaturas conformidade com sua vontade. Essa parte agora é uma parte que é difícil de ouvir, mas é necessário. A imperfeição de caráter é pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Então, qualquer defeito de caráter, ele é pecado. A gente pensa, mas nosso caráter, ele é defeituoso. E aí vem aquela questão. O que fazer, então? O que foi que a gente leu no começo? Que haja em vós a mente de quem? De Cristo. Pergunto a vocês, a mente de Cristo tem defeito? Reflitam nisso. A promessa de Deus é a mente de Cristo. Não, por isso que ele disse, não olhe para os outros homens. Não queira ser uma cópia da mente de outro. A única mente que você deve querer é a de Cristo. Pois essa não tem defeito. E pela graça, pela fé, ele pode te dar essa mente. Esse é o trunfo da mensagem. Todos os atributos justos de caráter reside em Deus como um todo perfeito e harmonioso. Tudo que o homem precisa para ter o caráter está em Deus, não está em ser humano nenhum. E não podemos desfacelar isso, extrair pontos de caráter dele e aceitar alguns e rejeitar outros. Por isso que temos que receber Cristo em nós, porque está tudo nele. Veja o que diz assim, ó. Veja o que diz aqui. Olha que interessante. Todo aquele que recebe Cristo como seu Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos. Quais atributos? Os de Deus. O fruto do Espírito. Essa é a ciência da santidade. Não tem a ciência da fé, né? A gente até tem um livro Como Exercitar a Fé. Ela diz que a ciência da fé, essa é a ciência da santidade. Como se ter a santidade genuína e aceitável por Deus somente pelo próprio Deus. Só Ele pode implantar isso no homem. Só Ele pode produzir e gerar isso no homem, formar isso no homem, que é a própria mente de Cristo. Isso é muito interessante. Preste atenção nisso aqui. Ainda faz parte desse artigo, né? Diz assim, constantemente, ele, Jesus, contemplava o caráter de Deus. Vejam, constantemente ele contemplava o caráter de Deus. E qual era a consequência disso? Qual o fruto? No que resultava isso? O resto do texto diz. Constantemente ele revelava esse caráter ao mundo. Consequência do quê? De constantemente contemplar o caráter de Deus. E somente o caráter de Deus. Ele não contemplava o caráter de nenhum ser humano mais. Somente o de Deus. Porque ele sabia que era a única fonte segura, perfeita de santidade e pureza. E como diz o Espírito de Profecia também, à medida que fizermos de Cristo nosso companheiro diário, havemos de sentir que as forças de um mundo invisível se encontram todas ao redor de nós. Agora preste atenção nesse final. É bem conhecido da gente, mas agora vai fazer mais sentido. Pelo contemplar a Jesus, seremos transformados ao quê? A sua imagem. Pois somos transformados pela contemplação. Assim como Cristo, que constantemente contemplava o caráter do Pai e refletia esse caráter, assim é com o homem. Constantemente contemplando o caráter de Cristo, refletirá o caráter dele, a mente dele. Essa é uma das maneiras. Na realidade, essa é a maneira. Mas vamos ver mais detalhes sobre isso. Mas lembre-se, concentre-se em Cristo, na vida dele. Estude o livro Desejado, os evangelhos, mensagens que falam como essas mensagens, que te levam a depender, a precisar, necessitar totalmente de Deus e confiar de que Ele é capaz de operar essa obra. É promessa dele, de que se você contemplar Cristo como Ele contemplava o Pai, o mesmo resultado ocorrerá. Mas como nós
constantemente estamos contemplando uma mescla de coisas, contempla um pouco de Cristo e um pouco do defeituoso caráter humano, dos problemas, do mal, aí a coisa fica complicada, a confusão continua. A orientação de Deus é clara. É somente Cristo. Aqui diz assim, a mensagem do terceiro anjo de 1895, volume 2. Adão tinha no Éden a mente de Jesus Cristo. Ele tinha a mente divina. O divino e o humano estavam unidos na ausência de pecado. Satanás veio e apresentou suas seduções por meio do apetite, através da carne. Satanás trabalhou nas paixões baixas, né, nas faculdades baixas do ser humano. Através da carne. Primeiro ataque, apetite. Adão e Eva abandonaram a mente de Jesus Cristo. Substituíram a mente de Cristo pela mente de Satanás. Aceitaram a sugestão do maligno, consequentemente recebeu os traços do caráter do maligno. Isso é muito simples. E hoje a gente tem que fazer o inverso do que eles fizeram. E essa é a nossa grande luta, né? A mente de Deus que estava neles, né, abandonar a mente de Cristo, aceitando as sugestões e disposições dessa outra mente. Eles foram escravizados por ela, assim como todos nós. Nossa mente consentiu com o pecado. Tendo sentido as tentações do pecado, nossa mente cedeu. Consentiu e se rendeu às vontades e aos desejos da carne, satisfazendo os desejos da carne e da mente. De qual mente? A mente que recebemos do próprio Lúcifer. A carne governa e nossa mente a segue. Nossa mente se submete, se sujeita. E a carne serve à lei do pecado. Quando a mente governa, a lei de Deus é obedecida. A grande questão é, mas, como nossa mente cedeu, rendeu-se ao pecado, ela se tornou pecaminosa e fraca. E é dominada pelo poder do pecado da carne. Então, quando a mente governa, a lei de Deus é obedecida. Mas que mente agora? O que fazer agora? Romanos 8 diz que a mente carnal, veja que interessante, agora você vai entender, não sei se você já parou para pensar nisso, por que o nome mente carnal? Porque essa mente, ela é sujeita, escrava da carne, ela serve à carne. As paixões, o apetite, aos impulsos e aos sentimentos da carne. Ela é escrava, ela é fraca, ela é incapaz. E, consequentemente, como então que uma mente quando a mente governa a lei de Deus obedecida, se a nossa mente não consegue? Romanos 8 diz que a mente carnal, ela não é sujeita à lei de Deus e nem pode ser. Romanos 8, versículo 7. E nem pode ser. Então, qual a solução? Uma outra mente. Pois essa mente, ela está fadada. Ela é falida. E você não pode extrair nada de bom dela. Jó disse, podemos esperar algo de bom do homem? Não. Mas Deus, no homem, a coisa reverte. Aqui diz assim, ó, onde começa a tentação? Na carne. E aí, de onde eu tirei o título da mensagem, né? Satanás alcança a mente por meio da carne. Ele instiga a carne, provoca os impulsos, impulsiona com as tentações dele, a carne é tentada, estimulada, e a carne sujeita a mente. Por mais que a mente natural, a mente carnal, possa, como Romanos 7, dizer, mas eu não quero fazer isso. Eu já estou sabendo que isso é errado. Eu vi na Bíblia. Mas não tem poder. Não tem poder. Porque ele diz assim, lá em Romanos 7, quando eu quero fazer o bem, eu não consigo. Eu procuro o efetuar, o realizar o bem e não encontro. Por quê? Porque na nossa natureza humana não tem. Você nunca vai encontrar. O falso evangelho que ensina as pessoas
a obedecer por si mesmo, a extrair força de si mesmo, a confiar na sua própria sabedoria, na sua própria capacidade, nos seus próprios esforços. A gente vai ver ainda nesse estudo aonde vai levar as pessoas. Quando, na verdade, por quê? Será que é por acaso, é aleatório de que Deus diz que haja em vós a mente de Cristo? A mente de Cristo é igual à mente do homem? Não. Por que precisamos da mente de Cristo? Porque a mente do homem está corrompida. É como um arquivo corrompido. Não tem mais retorno. Somente ela se submetendo à mente de Cristo. E aí diz assim, Deus alcança a carne por meio da mente. Satanás controla a mente por meio da carne. Por esse meio, por meio da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, por meio da ambição mundana e do desejo de respeito e honra por parte dos homens, Satanás nos arrasta. Seduz nossa mente a nossa mente natural, carnal, que já é fraca e pecaminosa, inclinada e escrava da carne, cede. Nossa mente responde e nós acalentamos esse desejo. E aí a ruína continua. E o resto da história você já conhece na sua própria vida. Assim, o poder de suas tentações, das de Satanás, toma conta de nós. E ficamos imaginando como se livrar disso. Então pecamos. Mas até que tenhamos acariciado esse desejo de nossa carne, não há pecado. Há tentação, mas não pecado. Como diz em Tiago 1, que diz assim, cada um é tentado. Quando é atraído e seduzido por seus próprios maus desejos, os desejos da carne, atrai, instiga, a mente começa a ser pressionada e a mente carnal, natural do homem não tem força, é escrava disso. Então, mesmo que o homem não queira, se não for a mente de Cristo, se não houver a mente de Cristo subjugando, a qual o homem tenha se submetido, essa mente natural ela não tem de onde extrair força para não ceder. E, consequentemente, quando o seu mau desejo é concebido, então produz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É um processo. Então, você veja que antes, enquanto somente há tentação, ainda não há o pecado. Mas se não houver a mente de Cristo no homem, se não houver Cristo no homem, se Deus não estiver atuando, se o homem não estiver se sujeitando a Deus, a mente dele, e aceitando que somente a mente de Cristo opere, a consequência é natural de cair no pecado. Você pode ver então que o campo de batalha no qual a vitória é conquistada está na fronteira entre a carne e a mente. A luta ocorre na esfera do pensamento. Quero dizer, a batalha contra a carne ocorre e também a vitória no campo do pensamento. Nós tínhamos a mente carnal. O Satanás se rendeu à carne. O que foi que escravizou a mente de Eva? Ela viu que a árvore era boa para comer. Mas não era boa para isso, de jeito nenhum. Interessante. O apetite, as concupiscências e os desejos da carne a enganaram. Ela foi atraída, se deixou e teve contato com o maligno, e aquilo ali trouxe uma confusão na mente dela. Ele implantou na mente dela um desejo que não existia, uma necessidade que não existia, que não precisava. E a carne, então, passou a governar a mente. As faculdades inferiores passaram a governar as faculdades superiores. Ela pegou da árvore e comeu. O apetite dominou, escravizou a mente. Essa é a mente carnal. E ela é inimizade contra Deus. Ela vem de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Em Jesus Cristo, graças a Deus por isso, ela é destruída por meio da mente divina que ele trouxe à carne. Por meio dessa mente divina, ele subjugou a inimizade e a manteve em submissão. Você já viu um policial imobilizando um assaltante, por exemplo? Naquele momento, até mesmo
Para quem já assistiu artes marciais, essas coisas, eu gostava muito dessas coisas. Você já viu alguém imobilizando o outro? E ali o indivíduo fica de um jeito, quando realmente é aplicada aquela imobilização de maneira correta, né? De maneira precisa, o indivíduo fica de um jeito que ele não consegue mais, ele não tem mais o que fazer. Ali ele só se rendeu. Então é mais ou menos isso que a mente de Deus opera na carne do homem, na mente do homem, para que essa mente carnal não ceda para a tentação. É isso que ele quer operar. Imobilizando para que a carne não tenha força, não tenha poder, não faça a mente carnal ceder. Enquanto a mente carnal é submissa à mente de Deus. Dessa forma, ele condenou o pecado na carne. Portanto, essa é a nossa vitória. Nossa vitória está nele, em Cristo. E tudo depende da mente que estava nele, se ela estiver em nós. Por isso que Deus disse: permita que haja em vós a mente de Cristo, a mesma mente que houve nele. Porque só essa mente pode te dar o controle próprio. Só essa mente pode te dar a vitória e purificar pensamentos e sentimentos. Porque, na realidade, esses pensamentos e sentimentos puros estão somente nessa mente. No princípio da humanidade, encontramos a explicação de tudo. Foi aí que surgiu a inimizade. Satanás levou o homem cativo e escravizou sua mente. Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E aí Jones diz: quem é a semente da mulher? Cristo. A promessa é que a inimizade que Deus colocaria, ela veio por meio de Cristo. A mente dele é inimiga da mente do inimigo. A mente natural, ela é amiga da mente de Satanás. Infelizmente, é uma triste realidade. Continua em Gênesis 3, né? Ela, a semente da mulher, Cristo, te ferirá a cabeça, destruirá a tua mente, a mente do inimigo. E tu, o inimigo, lhe ferirás o calcanhar, não a cabeça. Satanás conseguiu tocar na carne dele, dilacerar ele, torturar o corpo físico dele, mas o caráter dele, a mente dele, ele não fez um risco. E essa mente ele quer nos dar. Uma mente que Satanás não teve controle, não conseguiu derrotar. E somente essa mente é que pode nos dar a vitória. É a mente de Cristo. E essa é através dessa mente que Deus consegue controlar a nossa carne. Controlar os impulsos, as paixões e o apetite. Tudo que Satanás podia fazer com Cristo era atrair e seduzir a carne. Colocar tentações diante da carne. Ele não conseguiu afetar a mente de Cristo. Por outro lado, Cristo alcança a mente de Satanás, onde a inimizade reside e habita, e destrói esse objeto maligno. Tudo é explicado no relato de Gênesis. A bênção do que foi dito acima é que Satanás só pode tentar influenciar a carne. Ele pode tentar despertar as concupiscências da carne, mas existe a mente de Cristo que diz: não, devo submeter-me à lei de Deus. E o corpo da carne deve sujeitar-se a ela. Essa é a mente de Cristo agindo em nós, assim como agia nele. Era a mente do próprio Pai nele. O eu dele estava submisso ao eu do Pai, para que esse exemplo fosse dado ao ser humano. Só é assim que vocês vão conseguir a vitória. Só é assim que vocês vão ser libertos da escravidão da carne de Satanás. É necessário que a mente dele esteja atuando em vocês, operando em vocês, subjugando a mente de vocês e, consequentemente, sujeitando a carne também. Portanto, Jones diz assim: ó, permita que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Essa mente vence o pecado na carne pecaminosa. Por sua promessa, nos tornamos participantes da natureza divina. Isso faz parte da natureza divina, né? A divindade e a humanidade são novamente unidas quando a mente divina de Jesus Cristo, por meio de sua fé divina, habita na carne humana. Isso é pela fé. Isso não pode ser experimentado de maneira emocional, através de sentimentos. Mas isso é uma experiência com Deus. Uma vida
de comunhão, de consagração e entrega. Mas a gente vai ver mais. Não vou falar muito sobre isso porque a gente vai ler sobre isso, como é que isso pode acontecer. Deixe que isso aconteça em você e regozije-se com isso. Regozije-se para sempre, pois essa é a promessa de Deus para nós. Portanto, você vê que a mente que temos é a mente carnal, a mente escrava da carne, a mente submissa que cede à carne. É a carne que a controla. E através de quem ela veio até nós? De Satanás. Consequentemente, pertence ainda a ele. Portanto, ela é inimizade contra Deus. E essa mente de Satanás é a mente do eu. Sempre o eu, no lugar de Deus. Essa é a mente, ela se resume no eu. Eu isso, eu aquilo. Quando a gente acha que é capaz de alguma coisa, a gente acha que pode fazer atos de bondade, de ter santidade pelas obras da gente. Vamos entender mais. Temos uns textos bem fortes até o final desse estudo. Textos extremamente necessários, importantes e esclarecedores do Espírito de Profecia. Vocês vão ler coisas muito sérias e ao mesmo tempo também esperançosas e encorajadoras. Cristo veio para nos trazer uma mente diferente dessa. Enquanto tivermos a mente de Satanás sendo controlada pela carne, serviremos a lei do pecado. Continuaremos servos do pecado. Deus pode nos revelar sua lei. E podemos admitir que sua lei é boa e desejar cumpri-la. Fazendo resoluções nesse sentido. Fazendo promessas e até mesmo acordos. Aí ele cita em Romanos 7, né? Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que se opõe à lei da minha mente. Ou seja, contra o desejo da minha mente, que se deleita na lei de Deus. A mente carnal, até certo ponto, e essa foi a liberdade que Deus não permitiu que Satanás tirasse do homem, a liberdade de consciência de escolha, ela pode realmente entender, até certa medida, o que é certo e o que é errado. E querer fazer o que é certo, mas não tem o poder. Não tem a capacidade nela mesma. E aí diz aqui, ó, e me leva cativo à lei do pecado que está nos meus membros, miserável homem que sou. Quando sou eu, né? Enquanto é o eu da pessoa, é simplesmente uma miséria de vida. Mas Cristo vem e nos traz outra mente, a mente espiritual. Ele nos dá essa mente. Ele nos dá, meus irmãos, pela graça. Só temos que querer e buscar com sinceridade e honestidade. Mas vamos entender mais sobre isso. Ele nos dá uma mente. Temos então sua mente por meio de seu Santo Espírito, do Espírito Santo. É então com a mente do Espírito que Cristo nos deu, que servimos a lei de Deus. Somente através da mente de Cristo. Que o Espírito Santo traz a nós. Que ele forma em nós. É que a obediência à lei de Deus pode se realizar de maneira aceitável a Deus. Sem egoísmo, sem intenções egoístas, pecaminosas, sem motivações erradas. Porque podemos até praticar as boas obras aos nossos olhos e aos olhos do mundo. Mas muitas delas são praticadas com motivações erradas, intenções erradas. Né? Graças ao Senhor. Agora vamos ler uns textos bem necessários e bem importantes. Irmãos, que textos são esses? Esses textos são tremendos. Se não ficar claro, eu aconselho a você reassistir quando a gente colocar no YouTube. Ou então ler quando a gente passar esse PDF, esse PowerPoint. Preste atenção nisso aí. A gente já leu isso e passa despercebido. Porque esse assunto, ele foi sendo ofuscado e omitido. E agora Deus está trazendo com poder esse assunto de volta. Deus está se colocando de volta no lugar que só pertence a Ele e nos ajudando a permitir que isso ocorra em nós, enquanto ainda há tempo. Preste atenção nesses textos que a gente vai ver. Isso é uma série de textos agora. Nosso coração é ímpio. Preste atenção agora na parte amarela. E não o podemos transformar. Você entendeu? Você acha que você pode transformar seu coração? Você acha que o ser humano, em sua capacidade, dos mais esforços possíveis que possa ser feito, vai conseguir tornar seu coração santo e puro? Vai conseguir desenvolver pensamentos e sentimentos
estritamente alinhados e harmonizados com os pensamentos e sentimentos de Deus, em sua própria natureza, com a sua própria mente natural carnal, é frustração certa. Não podemos transformar. Preste atenção nisso aqui. Irmãos, olha que coisa interessante. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação. São importantes, são necessários para a nossa caminhada nesse mundo. Porém, olha o que diz agora, mas neste caso são impotentes. Que caso? Transformar o coração. São impotentes. Esse é o conselho de Deus. Volte a carroça para trás e os bois coloque na frente. Não pense que suas obras, o que você está fazendo ou deixando de fazer, vão te tornar santo. Vai fazer com que os seus pensamentos e sentimentos se tornem puros e somente puros e santos. Basta refletir. Lembre-se, comece a refletir em si mesmo. O quanto ainda tem de coisa ruim dentro de você. Mesmo morando no campo, vegetariano estrito, tendo feito várias reformas, que são necessárias e importantes, como ela mesma falou aqui. O exercício da vontade e o esforço humano são realmente importantes, são necessários, mas são impotentes para transformar o coração. Palavra de Deus. Poderão, olha só, poderão levar a um procedimento exteriormente correto, aparência de santidade, de piedade, mas sem poder. Mas não podem mudar o coração. Cristo veio para esse mundo. E ele veio e disse assim para o povo: o reino de Deus está dentro de vocês. E eu vim para solucionar esse problema. Cristo poderia ter feito revoluções na sociedade, ter se envolvido com a política e ter tido uma grande influência e ter mudado muita coisa nas corrupções que havia no tempo dele. Mas essas coisas, a disciplina exterior apenas não resolve. Não é suficiente. É necessário, primeiro, que ele transforme o coração, que ele submeta a mente humana à mente dele. Para que, então, as obras que sejam realizadas de obediência sejam genuínas e venham deles e não da mente humana e não da carne. Continua dizendo assim, ó, são incapazes, todas essas coisas, são incapazes de purificar as fontes da vida. Somente quem pode purificar. Jesus Cristo certa vez disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos disse. É o poder dele, o poder da palavra, da mente dele, da capacidade de operação somente dele. As obras elas têm que vir mais de Deus. De Deus no homem que se submete e que aceita, que entende que de si mesmo só virão obras de egoísmo. É preciso um poder, olha que interessante isso aqui. É preciso um poder que opere interiormente. Uma nova vida que procede do alto, não dos esforços, sabedoria, capacidade e experiência humana. Não dos métodos humanos, mas de Deus. Antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. E o que é isso? Olha o que ela diz agora. Esse poder é Cristo. Por que vocês acham que Satanás quer tirar tanto Cristo da nossa vista? Fazendo com que a gente olhe para os homens e para as realizações dos homens, deixe os nossos olhos brilhar e a gente vai deixando Cristo cada vez mais como um personagem, como se fosse um ajudante. A gente só busca ele para algumas coisas, quando a gente precisa dele para o principal, que é a fidelidade, a condição para a vida eterna, para ter acesso à árvore da vida, a obediência aos mandamentos de Deus. E isso somente Cristo pode operar no homem. Quando o homem permite e se submete a essa obra. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus e à santidade. É a graça dele. Perdemos essas coisas de vista. E Deus está trazendo de volta. Aqueles que realmente confiarem nisso, se apoderarem disso, e perseverarem nesse caminho, e se aprofundarem nisso, Deus realizará grandes obras.
Jesus Cristo disse que ele realizará obras maiores do que a que eu fiz, porque será ele realizando e não vocês. Aqui diz assim, ó, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, não se conforme com as suas obras, com a sua experiência, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma transformação e renovação, é uma nova mente. É a mente de Deus, a mente de Cristo, os pensamentos e sentimentos dele expressos na palavra dele. Quando nos submetemos e permitimos que essa mente opere em nós o querer e o realizar dele, pela fé. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Essa é até uma tradução interessante que ele usa aqui. Uma nova criação. Ou, como diz outras traduções, uma nova criatura. Não o velho homem melhorado. O próprio Jesus Cristo, certa vez, disse assim, não se põe vinho novo em odre velho. Logo, você precisa de uma mente nova para receber esse vinho. Para receber Cristo e a própria mente dele. E é somente através dessa mente que o homem, então, se torna um vinho novo. Portanto, aliás, um odre novo. Portanto, não se trata da velha mente modificada. Ellen White até fala isso, né? A conversão não é um melhoramento da nossa natureza, do nosso caráter, não. É uma transformação. Para que Deus possa atuar ali. Mas de uma mente criada de novo. Criada por quem? Por Deus. Ele pode, aí é com você e Deus. Se você acredita que ele pode, ele vai fazer. Se você não acredita que ele pode, Deus não pode fazer muito por você. Mas ele diz pra gente que pode. É a mente de Cristo que o Espírito de Deus nos traz, nos dá, como algo totalmente novo que ele cria em nós. Isso é tremendo, irmãos. Isso é realmente fantástico. Porque então não precisamos continuar lutando com nossas forças. Querendo ter pensamentos e sentimentos, mas a mente sempre perturbada. A mente sempre tendo coisa ruim. Enquanto que a gente tenta, de alguma maneira, mudar isso e não consegue. Porque, na verdade, esse é um processo que é uma entrega a Deus, através de... Eu não vou adiantar isso, eu vou deixar para ler sobre isso mais para frente. Isso é demonstrado em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz o seguinte, olha, os que vivem de acordo com a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Então, se ainda você confia na sua carne, confia em sua própria sabedoria, em sua própria força, e na sabedoria e força de outros, Deus não pode fazer muito. Você está depositando a sua confiança no lugar errado, e sua dependência no lugar errado. Como estão entregues às obras da carne, a mente segue esse caminho. Mas os que são do Espírito, ou têm a mente do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Essa mente que ele coloca, ele põe em nós, é para que a nossa mente natural, ela se incline somente para as coisas de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo que nos traz a mente de Jesus Cristo. Verdadeiramente, o Espírito de Deus traz Jesus Cristo até nós. Por meio do Espírito Santo, ele está conosco e habita em nós a presença genuína de Cristo. Ele poderia trazer Cristo, ele poderia trazer Cristo para habitar em nós sem trazer-nos sua mente? Certamente que não. Portanto, é evidente que Cristo veio ao mundo para nos trazer sua mente. A mente de Cristo, ela trabalha assim. Isso é só um exemplo, assim, é interessante demais. E é uma coisa assim tão surreal para a gente, que faz com que a gente realmente tenha que ter fé somente em Deus. E somente Ele é quem pode fazer isso em nós. A mente de Cristo, ela funciona assim. A mente de Cristo, ela é aquela mente que Ele faz sem querer algo em troca, apenas o bem. A mente de Cristo, como Ele, uma certa vez, Ele curou 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer. Ellen White disse que durante as orações de Cristo na madrugada, Deus mostrava tudo o que ele iria realizar naquele dia. Toda a obra dele naquele dia. E com certeza ele sabia
que ao curar aqueles homens, somente um deles iria voltar para voltar para agradecer. Mas Cristo, se aquele homem não tivesse voltado, mesmo assim ele teria feito. A mente de Cristo, ela é a mente que ela faz voluntariamente por amor, sem cobrar. Não estou falando aqui de salário, de trabalho remunerado, tá, irmãos? Estou falando de serviço, de servir a Deus e aos outros. É você fazer por amor voluntariamente, mas sem querer, sem barganhar, ou sem lançar na face do outro aquilo que você fez por ele. E você faz, e mesmo que a pessoa não vale agradecer, não vale reconhecer, a mente de Cristo, ela não liga para isso. Simplesmente faz, é feito por amor. Mesmo que a pessoa vá lhe maltratar. Essa é a mente de Cristo. Nós temos isso? Não, não temos. E nunca conseguiremos ter de nossa própria mente, com os métodos humanos. Nunca. Somente Cristo operando a mente dele em nós. A mente de Cristo também, ela trabalha da seguinte forma. Imagina que se você, de tudo que você está fazendo em nome de Deus, de acordo com o que você aprendeu com Deus, aquilo que você passou a fazer e aquilo que você passou a deixar de fazer. Imagina que se você soubesse que no final das contas, você mesmo assim não herdaria a vida eterna. Reflita isso para você sozinho. Mesmo assim você não herdaria a vida eterna. Será que você continuaria fazendo? Será que você continuaria fazendo as reformas? Iria para o campo? Daria comida a um pobre? Tentaria não adulterar? Guardar o sábado? Mas no fim das contas você soubesse que não iria herdar a vida eterna? Isso iria desaparecer e seria destruído? A mente de Cristo, quando ele estava no Calvário, Ellen White disse que ele não sabia, ele não conseguia enxergar além das nuvens, das sombras, o futuro dele. Mas ele foi até o fim. Essa é a mente dele. Isso não é natural para o homem, irmãos. Isso não é natural. Somente ele é capaz disso. E ele quer nos dar essa experiência. Somente ele pode realizar isso em nós. Você já pensou uma pessoa com muita condição, uma pessoa que é muito respeitada na sociedade, ela servia a uma pessoa muito mais pobre do que ela, de maneira de não querer nada em troca, por amor. Cristo, o mais rico de todo o universo, o Rei dos Reis, fez isso por seres humanos que lhe maltrataram, fizeram todo tipo de mal por ele. Essa é a mente de Cristo. E essa é a mente que Deus quer que a gente tenha. Isso são só exemplos. Mas a gente tem que comparar, é para você evidenciar se a sua mente ainda é a natural ou a mente de Cristo. E se é a natural, não se desespere. Ele veio para curar os que estão doentes. E se você ainda está doente, se você pelo menos reconhecer que está doente ainda, ele é o médico dos médicos. E ele pode fazer essa operação na sua mente, tirando essa mente e colocando a dele. Essa é a mente de Cristo, mas vamos ver mais sobre isso. Aqui diz assim, Efésios 3, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito aonde? No homem interior. A gente percebe que o falso evangelho se foca muito mais no exterior. E quando se foca no interior é só uma questão sentimental. Mas a atuação principal, ela começa no interior, através do Espírito, com poder. Para quê? Verso 17 diz, para que Cristo habite no vosso coração. Como? Pela fé. Isso é pela fé. A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender. Olha quando poderemos compreender, quando Cristo habitar em nós pela fé. É que então poderemos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento natural, né?
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, assim como Cristo foi dito dele que nele habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele quer dar essa mesma experiência para nós. Isso é pela fé. E ele prometeu, ele pode cumprir. Se vai acontecer na minha vida, é entre eu e Deus. Aí a minha experiência com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos lá. Em nós deve haver essa mente, a de Cristo, para que possamos nos esvaziar de nós mesmos. Isso aqui é muito interessante. A gente vai partindo para o final agora. Já que não podemos fazer isso por nós mesmos, já pararam para pensar? Que nem para se esvaziar, negar o seu próprio eu, você não pode fazer isso sozinho? E já parou para pensar o porquê que a gente não consegue? Porque estamos fazendo sozinho. A mente de Cristo é necessária porque não podemos nos esvaziar do nosso eu, de nós mesmos. Nada além da divindade pode fazer isso. A mente de Satanás pode se esvaziar de si mesma? Não. A mente em nós, a mente do eu, a mente carnal, pode se esvaziar do eu? Não pode. O eu não pode fazer isso. E nem quer. Veja o que diz agora o Espírito de Profecia. Veja a harmonia do texto. Esse texto aqui é muito, muito importante. Acredito que muitos de vocês já leram ele. Mas essas mensagens elas foram perdendo o sentido delas. E agora Deus está trazendo elas de volta, com mais força. E encaixando dentro dessa mensagem de justificação pela fé, porque no fim das contas é isso. Essa é a mensagem da justificação pela fé. Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa do eu. Agora veja o porém, né, o entretanto, todavia, ninguém pode se esvaziar a si mesmo do eu. Veja que é a mesma linguagem de Jones. Ou seja, Jones estudou isso através da Bíblia e do Espírito de Profecia e chegou a essa mesma conclusão. Ninguém pode se esvaziar de si mesmo, a si mesmo do eu. Você não é capaz disso. Está tentando com suas próprias forças? Vai tentar até o fim. Se você não entender como isso pode acontecer. Como isso pode acontecer? Somente podemos consentir, permitir, deixar em que Cristo execute a obra pela fé. É Cristo quem opera isso no homem. O homem não tem força, capacidade para isso. Para se esvaziar do eu e ser preenchido por Deus. Pela mente dele, a plenitude, como a gente leu agora em Efésios, para que sejamos cheios da plenitude de Deus. O caráter, os atributos do caráter dele. Aí então, a partir essa parte agora desse texto, é bem conhecido de muitos. E essa deve ser a nossa oração. Embora a gente não deva fazer disso um mantra, mas deve ser um modelo, um exemplo. Agora, meus irmãos, preste atenção mesmo em cada detalhe dessa parte agora, levando em consideração tudo que a gente aprendeu até agora. Olha como ela diz assim, ó, então a linguagem da alma, a nossa oração deve ser assim: Senhor, toma meu coração. Por quê? Pois não posso dar. Tem certeza que você tem capacidade para isso? Você vai continuar cobrando das pessoas que elas sejam isso, que elas façam isso, que elas deixem de fazer aquilo, enquanto nem você mesmo consegue, e nunca irá conseguir enquanto continuar sendo eu fazendo, enquanto continuar se apoiando na carne e não deixar que Cristo opere isso. Toma meu coração, Senhor, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Entende, irmãos? Nós temos que querer, temos que realmente perseverar em permitir que ele opere essa obra em nós, em se render a tal ponto e clamar a ele noite e dia para que ele opere isso em nós. E consentir com essa obra, pela fé. Salva-me a despeito de mim mesmo. Salva-me de mim mesmo, Senhor. Tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me. Olha que interessante. Molda-me. É o Senhor.
Forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Essa é a promessa de Deus, esse é o conselho, a orientação de Deus para nós. Façam isso, meus filhos, diz ele. Façam isso, é assim. Não continue tentando da maneira como vocês têm tentado. Deixe que eu opere isso em vocês. Vocês são incapazes disso. Mas é possível. Eu posso torná-los puros de pensamentos e sentimentos, mas é Deus. E a nossa dificuldade é o que Ellen White diz, a maior batalha, a maior batalha já travada é a batalha contra o eu. E aí onde está a nossa dificuldade. Mas a obra é ele operando no homem. Não adianta a gente requerer isso das pessoas, de que elas mesmas façam isso, quando na verdade é Deus quem tem que operar isso nelas, quando elas reconhecerem que precisam, e que isso é necessário, e de que Deus pode fazer isso. E aqui diz assim, olha, não é só no princípio da vida cristã, não é só no princípio, irmãos, não é só no princípio da vida cristã, que esta entrega do próprio eu deve ser feita. Deve ser renovada a cada passo dado em direção do céu. A cada momento. É clamar a Deus. É buscar se concentrar nele, nas obras dele e na palavra, principalmente na palavra dele. É difícil, irmãos. Para a gente é. Mas a gente precisa se habituar a isso. Não é à toa que Deus deu as reformas para facilitar essa obra. Mas mesmo aqueles que estão buscando ser estritos nas reformas, eles parecem que pararam no tempo, porque não entenderam isso. Olha agora o que ela vai dizer. Se você acredita no Espírito de Profecia. Todas, irmãos, todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. Isso é a mensagem de 1888. Essa é a mensagem de justificação pela fé. Depende de um poder que não está em nós. Portanto, deve haver um contínuo almejar do coração após Deus. Nós devemos nos habituar a querer isso, a buscar isso. Uma contínua, fervorosa, contrita confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Não devemos nos cansar de ter essa busca, de ter essa comunhão. E olha só podemos caminhar com segurança por uma constante negação do próprio eu e confiança em Cristo. E essa negação do próprio eu, no começo do texto ela disse que é Ele quem tem que fazer, Ele tem que nos ajudar a fazer isso. É a nossa vontade, tem que ser isso. O nosso querer, o nosso reconhecimento de que precisamos disso, mas também reconhecer que não somos capazes. E Ele é quem tem que operar isso em nós quando a gente nos submeter a essa obra. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, ela está falando de homens obedientes, homens fiéis a Deus, os heróis da fé, homens dos quais o mundo não é digno. Agora veja o que ela vai dizer. Homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Esses homens, imagina a gente, nunca confiaram na carne. Nunca. Eles sabiam quem eram. Eles sabiam quem eram. Nunca pretenderam ser justos em si mesmos, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. E somente. O mesmo se dará com todos os que contemplam. Contemplam, olha que interessante. Lembra do começo do estudo? Ao contemplar, somos transformados. Contemplando Cristo. Mas a gente quer contemplar o mal, a gente quer contemplar os problemas, e daqui a pouco a gente está que nem Pedro ali na tempestade, quando Cristo chamou ele, e se ele tivesse mantido concentrado em Cristo, e somente confiando nele, e não tivesse olhado para a tempestade que estava ali ao redor, que é um símbolo dos problemas da vida, ele teria ido até Cristo, confiando na palavra dele, concentrado nele, somente. Mas quando a gente começa a olhar para os problemas da vida, para os nossos pecados, e para a vida dos outros, e não sei o que, aí a gente vai afundando igual a Pedro. Esse é um grande problema da nossa vida. Veja. Olha isso.
Esses textos sempre estiveram lá. São de livros que temos em português. Por que essas informações não são tão retratadas, tão trazidas à tona? Não sei. Algumas razões é porque o homem quer se gloriar, quer se orgulhar. O homem quer que os outros olhem para ele como fonte de sabedoria e poder. Como alguém que é capaz de ensinar as pessoas a se salvarem. Quando na verdade Deus diz assim, ó, ninguém, a não ser Deus, pode subjugar o orgulho do coração humano. Quando o homem se submete e reconhece que de fato é orgulhoso e que precisa que Deus faça isso. E clama diante de Deus, Senhor, me ajuda. Subjuga esse orgulho em mim, porque eu sou muito orgulhoso. Ajuda-me e Deus operará essa obra pela fé. Através do estudo constante da palavra dele e de comunhão e oração. Não nos podemos salvar a nós mesmos. Não nos podemos regenerar. Nas cortes celestiais, isso aqui é muito interessante, nas cortes celestiais não se entoará o cântico a mim, que me amei a mim mesmo, e me lavei, me purifiquei, eu consegui me purificar. Se não fosse a minha experiência, se não fosse as minhas horas, meu esforço, a mim mesmo, e me redimir. A mim seja a glória, a honra, a bênção e o louvor. Eu cheguei aqui, Senhor, por meu esforço. Me salvei. O Senhor me ajudou. Agradeço ao Senhor, mas agora eu quero a salvação. E o Senhor me deve a salvação. Que audácia, meus irmãos. Que evangelho miserável que vai manter uma multidão nesse mundo. Esse é o falso evangelho. É Cristo no homem que opera tudo isso. Quando o homem consente e reconhece que precisa de tudo isso na sua vida. Olha o que ela diz agora. Mas essa é a nota predominante do cântico entoado por muitos aqui neste mundo. Acham que são capazes de alguma coisa e que vão chegar lá de si mesmos. Mas a ruína é certa. Que Deus nos livre disso. O que é justificação pela fé? Texto bem conhecido. É a obra de Deus de lançar a glória do homem no pó. Ponha-se no seu lugar. Isso é o que Deus disse para o homem. Ponha-se no seu lugar. Quando você vai fazer uma cirurgia, quem faz a cirurgia? É você que se abre, que se anestesia, se abre e faz tudo lá? Ou é alguém que faz em você? E você se submete porque você reconheceu que precisa. Você reconheceu que tem um tumor e precisa ser feito aquilo ali. Isso é só um exemplo, irmãos. Quem faz a cirurgia? Mas ele pode fazer, o médico pode fazer a cirurgia se você disser não, não quero. Não quero, não quero, não quero. Ele não pode lhe obrigar. Ele simplesmente vai dizer, então é com você. As consequências são suas. Assim é com Deus, o médico dos médicos. Ele é quem faz essa operação. Então ele diz, deite-se aí. Acalme-se. Confie em mim. Deponha a sua vida nas minhas mãos. E eu operarei em você. E eu tirarei o mal que está em você e implantarei em você a minha mente, minha santidade e pureza. Então você poderá realizar as obras, as verdadeiras obras da fé. A obediência aos mandamentos de Deus, genuínas, as únicas que Deus pode aceitar. E o que é que diz agora? E fazer é somente Deus. E fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Deus nunca vai escolher por você. Deus nunca vai consentir por você. Não é Ele que vai fazer a escolha. Isso é a nossa parte. A busca é a nossa parte. Mas a santidade de coração é fruto da operação dele. Fruto. Olha o que diz agora. Ora, podeis... Estamos quase acabando, irmãos. Já está nos últimos slides. Podeis apegar-vos à vossa justiça e pensar que procurastes fazer o que é correto. E que, afinal de contas, sereis salvos por fazer isso. Não podeis ver que é Cristo quem efetua tudo isso. E você está tomando a glória para si mesmo. O próprio Jesus Cristo disse que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não saiba. Quando for assim, quando as obras vierem, você não vai se gabar. E você sempre vai fazer, se não fosse Cristo, eu nunca faria isso. É por isso que naquele dia, quando Cristo disser,
Tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber, e etc. E os salvos dirão, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Aí Cristo vai dizer, quando fizestes a um destes meus pequeninos, fizestes a mim. E por que eles não se lembravam? Porque era Cristo neles. Era a mente de Cristo, a mente de Cristo, de um homem que renunciou, que se entregou, que desistiu da sua vida, do seu orgulho, do seu eu, dos seus pecados, e clamou a Deus, Senhor, que se realize em mim a tua vontade. Me ajuda, porque eu não consigo. É fracasso atrás de fracasso. Mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. E quando for Cristo fazendo, as obras se realizarão. Mas não nos gabaremos dela. Não iremos ficar nos orgulhando, nos vangloriando dela. Porque elas serão natural. Elas serão feitas de uma maneira voluntária, por amor, de maneira altruísta. E isso por quê? Porque será Cristo operando no homem. Num homem que renunciou o seu próprio eu. Aqui diz assim, ó. Tenho de arrepender-me primeiro. Alguns dizem, né? Tenho de ir até certo ponto por mim mesmo, sem Cristo. Então, ele vem ao meu encontro e me aceita. Algumas pessoas dizem assim, não, até aqui é a minha parte. Daqui para cá é a parte de Deus. O que eu não consegui fazer, aí o resto é com Deus. Aí ele cobre o resto. Esse é o falso evangelho. Quando o verdadeiro evangelho é que tudo, a própria Bíblia, João Batista mesmo disse, todas as boas dádivas vêm do Pai das luzes. Tudo que o homem tem, ele recebe de Deus. Tudo que somos, vem de Deus. Então, para chegar até aqui, também foi Deus. A pessoa acha que foi ela, o esforço dela. Aí ela diz, daqui para frente eu não consigo mais, agora é com Deus. Não. Cada respiro, cada pensamento. Próximo texto. Não podeis ter um pensamento sem Cristo. As únicas coisas que você pode ter sem Cristo é só ruindade, só maldade. Aí é a gente mesmo. Mas de bondade, de santidade, de pureza, todos vêm dele. Então não se vanglorie, não se ache nada, porque tudo vem dele. Tudo vem dele. Não podeis ter uma propensão de ir a ele se Cristo não puser em movimento certas influências e não imprimir seu espírito na mente humana. É obra dele até para nos influenciar a nos arrepender, a nos converter, a ir a ele, a buscar mais ele. São a influência dele no homem, o trabalho, o operar dele no homem. E às vezes o homem quer se achar alguma coisa. Acha que foi dele mesmo tudo. Claro que a decisão é nossa. Ele não vai decidir por nós. Ele respeita o livre-arbítrio. Mas a decisão é de se submeter. E se há alguém sobre a face da terra que tenha alguma inclinação para Deus, isto se dá em virtude das muitas influências que atuam sobre sua mente e seu coração. Glórias a Deus. Único e exclusivamente. Essas influências requerem lealdade a Deus e apreço pela grandiosa obra que Deus realizou por nós. Essa obra dele em nós nos levará à obediência da fé. A obediência aos mandamentos que vem dele. Que a mente dele é uma mente perfeita e pura, e somente essa mente em nós é que pode gerar pureza e perfeição e fidelidade genuína. A menos, esse é o penúltimo texto, a menos que a mente de Deus se torne a mente do homem, todo esforço de purificar-se a si mesmo será inútil. Irmãos, eu acho que já foi texto suficiente para a gente compreender isso. Uma coisa, irmãos, Deus não vai te levantar contra a sua própria vontade para levar você no trabalho, para você conseguir o seu pão de cada dia, mas tudo é influência dele e seu consentimento. E os esforços humanos, as reformas, todas essas coisas que são importantes, são necessárias. Mas coração puro, pensamentos e sentimentos puros, o próprio salmista disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro
é Deus criando no homem. Esse coração puro é a mente de Cristo. É obra de Deus para que o homem nunca se vanglorie, nunca se gabe de algo que tenha feito de bom ou deixado de fazer de ruim. E sempre tenha em mente, isso é Deus em mim. E por isso eu não devo me gabar disso. Olha, continua assim, ó, pois é impossível elevar o homem a não ser pelo conhecimento de Deus, pela palavra dele, que eleva o homem. Os homens podem revestir-se de brilho exterior e serem como os fariseus a quem Jesus descreve como sepulcros caiados, enfeitados, têm uma boa aparência, aparência de cristão, mas cheios de corrupção e morte por dentro. Pensamentos e sentimentos ruins. A gente consegue até esconder da maioria das pessoas, mas de Deus não. E muitas vezes a pessoa se ilude, porque a Bíblia diz assim, que o coração é enganoso. Enquanto for o coração carnal, ele vai enganando, fazendo a gente se achar alguma coisa. Mas toda a deformidade do caráter é patente àquele que julga retamente. Ele sabe tudo. E você precisa realmente reconhecer. E não ter vergonha de falar para ele. Ele nunca vai passar na sua cara. Ele nunca vai lançar na face, como ele diz. Nunca vai te humilhar por isso. Ele sempre vai saber te tratar. Ele vai saber como lidar com todos esses problemas e defeitos de caráter e pecado que você tem. Ele sabe. Nós não sabemos, irmãos. Nós muitas vezes queremos que a pessoa deixe de pecar nisso ou naquilo e acabamos muitas vezes até piorando a situação da pessoa. Sabemos que não devemos passar a mão no pecado, pois Cristo mesmo não é ministro do pecado, mas isso é uma obra dele. Devemos encaminhar as pessoas para ele, ensinar a elas, para que elas tenham realmente esperança de haver a libertação total de seus defeitos de caráter, ainda nessa vida, antes que a porta da graça feche. Olha só, e a menos que a verdade se ache plantada no coração, não pode controlar a vida. A verdade ela tem que ser plantada como uma semente e tem que ser cultivada, alimentando-se dela constantemente, estudando, se aprofundando, com Cristo e confiando nele, na mente dele, na sabedoria e discernimento dele, para que essa verdade ela crie o fruto é do Espírito, não o nosso. O limpar o exterior do copo jamais fará limpo o interior. Não adianta somente mudar o exterior. O interior só Deus pode purificar. E essa obra é a mais negligenciada de todas. E é nisso que Satanás vai manter muita gente nesse mundo. A aceitação nominal da verdade serve até certo ponto. E a capacidade de dar uma razão de nossa fé é uma boa realização. Mas, se a verdade não for mais fundo do que isso, a alma jamais se salvará. O coração deve ser purificado de toda contaminação moral. Purificado por quem? Jesus Cristo disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É a palavra quem purifica o homem. Nós devemos realmente buscar a Deus a ajuda dele, para que ele opere isso em nós. E eu encerro aqui. Que foi então que venceu o pecado nele, em Cristo, impedindo-o de pecar? Foi o poder de Deus, o Pai que o guardou. Como isso nos afeta? Nisto. Não podemos nos esvaziar de nós mesmos, como a gente já viu até agora. Mas se sua mente divina vem a nós, e por meio desse poder divino podemos nos esvaziar de nosso eu perverso. Então, por meio desse poder divino, a mente de Jesus Cristo, que é a mesma de Deus o Pai, vem a nós e nos guarda do poder da tentação. Essa é a obra de Deus no homem. Essa é a mente de Cristo. Essa é uma obra tremenda e que Deus pode realizar na vida de cada um de nós, quando permitirmos. Não requeira isso somente dos outros. Olhe primeiro para si mesmo. Reconheça a sua situação. E Ele fará muito mais do que temos aprendido. Ele é capaz. Ele é poderoso e a mente dele, Ele quer que seja a nossa mente. Mas, como vimos até aqui, como é feito o processo, que Deus nos ajude a nos manter nesse processo. Então, irmãos, eu vou encerrando aqui. Antes de você sair, queria deixar um recado.
Geralmente o pessoal, quando que eu termino a oração, o pessoal sai. Antes de você sair, calma aí. Irmãos, esse mês de agosto, logo na primeira semana nós vamos estar em viagem, né? Deus nos deu a oportunidade, Deus nos concedeu portas abertas em alguns lugares do Maranhão, e Deus está nos ajudando a poder ir até lá e levar parte dessa mensagem. Então orem por nós, para que Deus possa nos ajudar nos usando, que o inimigo não atrapalhe essa obra. E lá no Maranhão iremos passar essa mensagem em alguns locais, pela graça de Deus. E devido a isso, praticamente o mês inteiro de agosto, vamos estar fora. Consequentemente, eu não vou conseguir passar os próximos estudos. Então, peço que fiquem em oração e tenham paciência para que a gente possa continuar. Não desistam. Faltam alguns estudos ainda. São estudos realmente tremendos para que a gente possa encerrar essa série. E acredito que mais ou menos ali na penúltima semana de agosto, talvez eu consiga voltar para a gente fazer mais um estudo. E em setembro a gente deve dar uma continuidade melhor. Tá? Então, a partir da semana que vem e as próximas semanas, não poderemos estar aqui com vocês. Mas espero que esses estudos estejam sendo uma bênção na vida de vocês. E se Deus quiser, for da vontade de Deus, estaremos juntos novamente em breve, para que possamos terminar essa série, esse conteúdo tão maravilhoso, que possa ajudar muito vocês. A nossa oração é que Deus, através desse conteúdo, que é dele, não vem da mente humana, não vem da minha sabedoria, pois eu não tenho. A sabedoria que o homem possa vir a ter somente é de Deus. E tudo que talvez você esteja considerando aqui é somente por causa de Deus. Esse instrumento aqui é apenas um miserável instrumento. E Deus é quem está operando essas coisas. Então, essas mensagens vão estar no YouTube, se Deus quiser. Essa semana vai o 5º. E na outra semana, acredito que eu consigo postar esse estudo aqui no YouTube. Tá? E quem quiser esses PowerPoints, fala aí depois, ou eu posto lá no grupo, para que vocês possam copiar esses textos que são tão importantes. E possam refletir para o resto da vida de vocês todas essas mensagens. Não se desesperem. Perseverem. Deus não quer o mal da gente, Ele só quer o bem. E Ele sabe lidar com a gente. Nós não sabemos lidar uns com os outros. Temos muita dificuldade nisso. Ele quer nos ajudar a saber lidar uns com os outros. Então, que possamos permitir que Ele nos ajude. E Ele fará isso, essa obra. E Satanás não está nem um pouco contente com isso. Então não deixe que essas mensagens, que Satanás venha, como fez na parábola, e tire do coração de vocês. Mas deixe que essa mensagem vá mais a fundo e crie raízes e dê o fruto que ela precisa dar. Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar, para poder a gente passar um tempo aqui, aqueles que quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa. Então vamos lá. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por essas maravilhosas mensagens, por tudo que o Senhor tem nos ajudado a compreender. Meu Senhor eterno, ainda temos muito, meu Deus, a compreender na nossa real situação. Mas o que o Senhor já tem nos ajudado a compreender, que o Senhor tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, pois estamos numa situação de nós mesmos, pior do que imaginamos. Mas o teu poder e a tua solução é muito maior do que tudo isso. E louvado seja o Senhor por isso. Porque assim como abundou o pecado, superabundou a graça. Tua graça é superior. Nos ajuda, meu Deus, a acreditar nisso, a confiar nisso e permitir, meu Deus, e a tua obra se opere em nós. Que a tua vontade se realize em nossas vidas. Que tua palavra produza em nós o fruto do teu caráter, os atributos do caráter do Senhor em nós. A mente de Cristo nos ajuda a permitir que isso ocorra. Temos uma grande batalha, uma grande dificuldade nisso, meu Deus. O Senhor sabe a situação de cada um. Que possamos ser honestos com o Senhor.
e que possamos permitir que o Senhor nos ajude. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando nesse restante de noite. Teu Espírito Santo continue atuando poderosamente sobre nossas vidas durante toda essa semana. E que tudo isso, meu Deus, seja para a tua honra e glória. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.